Olá, minha gente! Seja bem-vindo, bem-vinda ao Cuscuz, Café e Poesia! Hoje daremos continuidade ao projeto de oficina de literatura de cordel. Você que está nos acompanhando vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história, do processo de formação histórico da literatura de cordel. A literatura de cordel, na sua origem, vem lá da cultura ibérica, de Portugal, França, Espanha, remota ainda à cultura árabe. No entanto, a gente quer trazer para vocês essa cultura a partir do olhar renascentista, a partir da cultura portuguesa. Aqui chega ao Brasil com o processo de colonização e o Nordeste absorve, abraça, acolhe e expande essa literatura ganhando característica própria. Então a literatura de cordel é poesia popular, narrativa, impressa, onde apresentarei para vocês aqui esse cordel na Barraca da Poesia, que trata desse processo histórico e formativo dessa literatura. Importante lembrar que a literatura de cordel que chega ao Brasil, ela chega a partir já da escrita e do olhar da literatura trovadoresca, que é uma literatura mais próxima do povo, pelas cantigas de amizade, as cantigas de amores, as cantigas de maldizer. Daí é que ela ganha essa identidade própria no Nordeste, trazendo elementos próprios do Nordeste, a sua linguagem, seus costumes, suas crenças. Outra coisa importante para a literatura de cordel é o folheto. O folheto ele ganha essa característica de livresco, de livro pequeno, e com a xilogravura, que é esse desenho talhado na madeira. A xilogravura vai ser um elemento que compõe a literatura de cordel, para assim ser vendido nas feiras pendurados em cordões. Daí o nome cordel, porque vem da ideia de folheto pendurado em cordas ou cordões. O grande expoente, o grande fomentador dessa literatura é o Leandro Gomes de Barros. Ele que difundiu e espalhou essa literatura no Nordeste, e dele foram surgindo outros grandes poetas, E hoje nós temos aí inúmeros poetas fomentando essa literatura. Não podemos esquecer também aqui, de Maria das Neves, também grande poeta, que inclusive assumiu um pseudônimo masculino devido ao preconceito que sofria, porque a literatura ainda dava essa predominância, esse espaço apenas para os homens. Então ela escreve seu cordel e assume o pseudônimo masculino para assim poder escrever, publicar e divulgar a sua literatura. Entre outras obras que Leandro Gomes de Barros escreveu, uma eu já citei no vídeo anterior, nós temos aqui O Dinheiro ou O Testamento da Cachorra, A Mulher Roubada, O Cachorro dos Mortos, A História da Princesa da Perna Fina e tantas outras obras. Também podemos lembrar para vocês o conhecido, o romance do Pavão Misterioso, de José Camelo de Melo Rezende, A Viagem a São Saruê, de Manuel Camilo dos Santos, e, como eu disse para vocês, o meu folheto autoral na Barraca da Poesia, caso você queira adquirir e conhecer um pouco mais dessa história. Então a literatura de cordel é essa literatura popular, impressa, narrativa, contém os elementos dos versos, rimas, estrofes e oração, junto ao folheto, a xilogravura. Como vocês estão vendo, esse desenho aqui talhado na madeira.
Então a xilogravura também é um elemento que compõe a literatura de cordel. Então é importante lembrar que há uma diferença entre literatura de cordel, folheto de cordel e cordel. A literatura de cordel compõe todo esse processo histórico e formativo que representa a identidade, que caracteriza a identidade da literatura de cordel. O folheto é esse livrinho, né, em forma de livro. E o cordel é o texto utilizado nesse processo de comunicação, com suas características próprias. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, aproveita e ativa lá o sininho para poder receber novos vídeos e segue a gente aí nas redes sociais. É isso aí, minha gente. Cuscuz, café e poesia.